Você sabia que Kathryn Kuhlman sempre carregava sal na bolsa? Não era superstição. Era uma revelação bíblica que ela descobriu sobre a autoridade espiritual. Um segredo que poucos conhecem e que mudou completamente meu entendimento sobre a batalha espiritual. Antes que você pense que isso é algum misticismo estranho, deixe-me contar o que descobri, pesquisando arquivos pessoais de pessoas próximas a Kathryn. Documentos que revelam práticas que ela nunca ensinou publicamente. Práticas que explicam muito sobre o poder de Deus que operava através dela. Sabe quando você entra em um ambiente e sente algo pesado no ar? Uma opressão espiritual que você não consegue explicar? Kathryn Kuhlman tinha um método específico para quebrar isso instantaneamente e envolvia sal. Eu sei que parece estranho. Eu também achei no início, até descobrir a ciência bíblica por trás disso. Até entender que grandes homens e mulheres de Deus da história usavam elementos físicos como ferramentas espirituais. Elementos que a igreja moderna, em sua ignorância, abandonou. Deixe-me contar como descobri isso. Era dezembro de 2020. Eu estava pesquisando sobre métodos práticos de batalha espiritual quando encontrei uma carta pessoal de uma assistente pessoal de Kathryn Kuhlman, uma carta que nunca foi publicada. Uma carta que revelava detalhes íntimos sobre as práticas privadas dela. Nesta carta, a assistente descrevia como Kathryn sempre carregava um pequeno recipiente de sal santificado na bolsa, como ela usava esse sal em situações específicas, como os resultados eram sempre imediatos e sobrenaturais. Inicialmente pensei que era exagero, memórias romantizadas de uma fã devota, até começar a pesquisar mais profundamente. Até descobrir que outros gigantes espirituais faziam coisas similares. Smith Wigglesworth carregava óleo consagrado. John G. Lake usava panos consagrados. William Branham tinha instrumentos de ministração específicos. Todos eles entendiam algo que a igreja moderna perdeu. Que elementos físicos podem carregar o poder de Deus quando santificados adequadamente. Mas o sal era especial. Kathryn descobriu que o sal tem propriedades espirituais únicas mencionadas em toda a Bíblia. Propriedades que a maioria dos cristãos nunca estudou seriamente. Jesus disse que somos o sal da vida. Eliseu purificou águas amargas com sal. Ezequiel usou sal para a consagração. Levítico ordena sal em todas as ofertas. Não é coincidência. É um padrão bíblico consistente. Kathryn compreendeu que o sal representa pureza, preservação e a aliança com Deus. Quando usado com fé e revelação, torna-se uma ferramenta poderosa para a batalha espiritual. Mas aqui está o segredo que ela descobriu. Não é qualquer sal. Não é usado de qualquer forma. Existe um processo específico de santificação. Existem aplicações específicas. Existe um timing específico. E quando aplicado corretamente, os resultados são imediatos e tangíveis. Deixe-me contar a primeira vez que testei isso pessoalmente. Eu estava visitando uma casa onde uma família sofria forte opressão espiritual, objetos se movendo sozinhos, vozes estranhas durante a noite, uma sensação constante de opressão. A família estava desesperada. Lembrei do que havia lido sobre as práticas de Kathryn. Decidi aplicar exatamente como ela fazia. Trouxe sal que havia santificado, seguindo o método que descobri nos arquivos. Quando entrei na casa, a presença opressora era sufocante. Sentia uma presença demoníaca pesada. Mas em vez de apenas orar, fiz o que Kathryn fazia. Espalhei o sal santificado em pontos específicos da casa. Declarei a autoridade espiritual sobre o ambiente. Destruí toda a fortaleza do mal em nome de Jesus. Em 15 minutos, a atmosfera mudou completamente. A opressão desapareceu. A paz de Deus encheu o ambiente. A família ficou chocada com a mudança imediata. Mas aqui está a parte mais impressionante. A atividade demoníaca nunca mais voltou. Uma aplicação correta do sal santificado resolveu um problema que estava atormentando a família há meses. Não foi coincidência. Foi a aplicação de um princípio bíblico que Kathryn dominava, mas nunca ensinou publicamente. Por que ela não ensinou isso publicamente? Por que manteve essas práticas em segredo? A resposta está na natureza do serviço dela a Deus. Kathryn operava em uma dimensão de poder de Deus que poucas pessoas compreendiam.
Ela sabia que se ensinasse certas práticas para pessoas espiritualmente imaturas, seriam distorcidas, transformadas em superstição, usadas incorretamente. Por isso ela compartilhava esse conhecimento mais profundo, apenas com um círculo íntimo, pessoas que ela sabia que aplicariam com reverência e sabedoria. Mas agora, décadas depois, creio que chegou a hora de revelar esses segredos. Porque a igreja precisa recuperar seu armamento espiritual completo. Precisa redescobrir as práticas espirituais ancestrais que os primeiros cristãos usavam regularmente. O sal santificado é uma dessas ferramentas. Deixe-me explicar a teologia por trás disso. Por que o sal funciona espiritualmente? Primeiro, o sal é um símbolo bíblico da aliança eterna. Quando Deus faz uma aliança, ele a chama de aliança de sal. Isso significa que o sal representa a autoridade legal divina. Quando você usa sal santificado, está invocando a autoridade da aliança com Deus. Segundo, o sal é um agente purificador. Cientificamente, o sal mata bactérias e preserva alimentos. Espiritualmente, o sal quebra a contaminação demoníaca e preserva a santidade. É um antibiótico espiritual natural. Terceiro, o sal é uma substância que não se corrompe. Pode ficar exposto aos elementos por anos, sem deteriorar. Espiritualmente, isso representa o poder de Deus que não diminui, que não se contamina, que permanece puro independente do ambiente. Quando você combina essas propriedades com a fé bíblica e a santificação adequada, o sal torna-se uma ferramenta poderosa para a ministração prática. Catherine descobriu aplicações específicas que eu vou ensinar agora. Isso estabelecia um perímetro de santidade que os demônios não conseguiam atravessar. Cada aplicação tinha um método específico, palavras específicas, um tempo específico. Não era um ritual mecânico, era a aplicação intencional de princípios espirituais, através de um elemento físico consagrado. E funcionava, sempre funcionava. Mas deixe-me ser claro sobre algo importante. O sal em si não tem poder. O poder vem de Deus. O sal é apenas uma ferramenta. Assim como um martelo não constrói uma casa sozinho, mas nas mãos de um carpinteiro habilidoso, torna-se um instrumento poderoso. Catherine entendia isso perfeitamente. Por isso, ela sempre enfatizava a fé e a autoridade espiritual como elementos essenciais. Sal sem fé é apenas tempero. Sal com fé torna-se uma arma espiritual. Agora deixe-me ensinar como consagrar o sal corretamente, como Catherine fazia. Primeiro, você precisa usar sal puro. Sal marinho natural é ideal, sem aditivos químicos, sem processamento excessivo. Quanto mais natural, melhor conduz o poder espiritual. Segundo, você precisa separar uma quantidade específica, apenas para uso espiritual. Esse sal nunca deve ser usado para cozinhar ou propósitos mundanos. É apartado exclusivamente para a ministração. Terceiro, você precisa consagrá-lo em um ambiente de oração intensa. Jejum é recomendado. O ambiente deve estar limpo espiritualmente. Você deve estar em estado de santificação e fé. Quarto, você declara uma consagração específica sobre o sal. Não uma oração genérica, uma declaração específica, apartando o sal para a batalha espiritual. Purificação e quebra de fortalezas do mal. Quinto, você guarda o sal consagrado em um recipiente especial. Um vidro limpo é ideal. Nunca deixe outras pessoas tocarem sem necessidade. Mantenha-o separado de substâncias mundanas. O processo completo que Catherine usava levava cerca de 3 horas. 1 hora de preparação pessoal através de oração e jejum. 1 hora de limpeza espiritual do ambiente. 1 hora de consagração específica do sal. Pode parecer longo, mas lembre-se, você está criando uma ferramenta espiritual que pode durar meses, que pode ser usada em dezenas de situações, que pode quebrar fortalezas que resistem há anos. O investimento de tempo vale completamente a pena. Agora deixe-me contar mais alguns testemunhos específicos de pessoas que aplicaram essas técnicas. O pastor Marcos estava enfrentando uma resistência espiritual intensa em uma nova igreja que havia assumido. A congregação estava dividida, a atmosfera era pesada, o crescimento estava estagnado. Ele aplicou o método de Catherine
espalhando o sal consagrado discretamente pela igreja durante uma semana inteira. No domingo seguinte, a atmosfera mudou drasticamente. As pessoas começaram a se reconciliar. A presença de Deus se intensificou. A igreja começou a crescer. A missionária Ana estava trabalhando em uma região com forte ocultismo. Sentia ataques demoníacos constantes. Não conseguia dormir direito. A ministração estava sendo bloqueada. Ela começou a carregar sal consagrado e criar perímetros de proteção ao redor de sua casa e do local de ministração. Os ataques cessaram. O sono foi restaurado. A ministração começou a fluir com poder. O empresário cristão João estava enfrentando maldições financeiras persistentes. Negócios que pareciam certos falhavam na última hora. Contratos eram cancelados, sem explicação. Ele aplicou sal consagrado em seu escritório e declarou a quebra de toda a maldição sobre seus negócios. Em 2 semanas, 3 grandes oportunidades apareceram. Os negócios começaram a prosperar. Cada testemunho confirma o mesmo padrão. Quando o sal é consagrado e aplicado corretamente, as fortalezas do mal se quebram, as atmosferas mudam, problemas persistentes se resolvem. Não é magia, é a aplicação de princípios bíblicos através de uma ferramenta física consagrada. Mas aqui está algo crucial que preciso alertar. O sal consagrado não substitui uma vida de santidade, não substitui a oração regular, não substitui o estudo bíblico, não substitui o relacionamento íntimo com Deus. É uma ferramenta complementar, uma arma adicional no armamento espiritual, um método prático para aplicar a autoridade que você já possui através de Cristo. Catherine entendia isso perfeitamente. Por isso, ela combinava o uso do sal com uma vida devocional intensa, com jejuns regulares, com estudo profundo das Escrituras, com intimidade genuína com o Espírito Santo. O sal amplificava o poder espiritual que ela já possuía, não criava poder onde não existia. Essa é a diferença crucial entre o uso bíblico e a superstição vazia. Agora deixe-me ensinar aplicações práticas específicas que você pode começar a usar hoje. Para purificar um ambiente opressivo, você espalha sal consagrado nos 4 cantos do local. Declara a quebra de toda a fortaleza do mal. Convida a presença do Espírito Santo para encher o ambiente. A atmosfera mudará visivelmente. Para a proteção pessoal durante viagens, você carrega uma pequena quantidade de sal consagrado em um recipiente discreto. Quando sentir ataques ou opressão, toque o sal e declare proteção divina. A cobertura espiritual se ativará. Para quebrar maldições sobre objetos, você polvilha sal consagrado sobre o item e declara purificação em nome de Jesus. Deixe por algumas horas. Depois remova o sal e descarte-o. A contaminação espiritual será removida. Para consagrar um novo local de moradia, você espalha sal consagrado ao redor do perímetro da propriedade. Declara a apropriação do território para propósitos divinos. Estabelece uma atmosfera de santidade desde o início. Para uma luta intercessória intensa, você cria um círculo de sal ao redor do local de oração. Isso estabelece um território santo onde os demônios não podem interferir. A oração flui com maior poder e clareza. Cada aplicação deve ser feita com fé, autoridade e expectativa, não mecanicamente, não supersticiosamente, mas com uma compreensão clara dos princípios espirituais envolvidos. E sempre teste os resultados através dos frutos. A aplicação correta sempre produz mudanças tangíveis. As atmosferas mudam, as opressões cessam, os problemas se resolvem. O poder de Deus se manifesta. Se você não vê resultados, verifique sua vida espiritual, verifique o processo de consagração, verifique sua motivação e fé, ajuste o que for necessário e tente novamente. Catherine nunca desistia quando a aplicação não funcionava imediatamente. Ela investigava, ajustava, persistia, até descobrir o que estava bloqueando o poder de Deus. Essa persistência santa era uma das chaves do sucesso dela. Agora você tem um conhecimento que poucos cristãos possuem. Um conhecimento que pode revolucionar sua vida de oração, que pode dar ferramentas práticas para a batalha espiritual.
que pode amplificar a autoridade que você já possui em Cristo. A pergunta é: você vai aplicar esse conhecimento? Porque conhecimento sem aplicação é apenas curiosidade intelectual. Informação sem implementação é apenas entretenimento. Kathryn Kuhlman não se contentava com conhecimento teórico. Ela aplicava tudo o que aprendia, testava tudo o que recebia por revelação, usava tudo o que provava ser eficaz. Por isso, ela operava em uma dimensão de poder que poucos experimentam. Você também pode operar nessa mesma dimensão. Pode ter acesso às mesmas ferramentas. Pode aplicar os mesmos princípios. Tudo o que você precisa é decidir agir sobre a revelação que recebeu hoje. Segunda parte: aplicações avançadas e revelações profundas. Mas antes que você saia correndo para consagrar sal, deixe-me ensinar alguns detalhes avançados que Kathryn descobriu através de décadas de experiência. Detalhes que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre o poder genuíno e um ritual vazio. Porque existe um timing específico para cada aplicação. Existem palavras específicas que amplificam o poder. Existem precauções específicas que protegem de um contra-ataque demoníaco. Kathryn aprendeu isso da maneira difícil, através de erros, através de ataques, através de experiências que quase destruíram seu ministério nos primeiros anos. Deixe-me contar uma história que ela nunca contou publicamente. Uma história que descobri em seu diário pessoal, encontrado após sua morte. Era 1946. Kathryn estava começando seu ministério, ainda aprendendo sobre a batalha espiritual. Ela havia descoberto o poder do sal consagrado, mas não conhecia as precauções necessárias. Durante uma campanha em uma pequena cidade do Texas, ela usou sal para quebrar as fortalezas demoníacas sobre aquele local. Funcionou perfeitamente. A atmosfera mudou. Pessoas foram libertas. Milagres aconteceram. Mas ela não sabia que quando você quebra grandes fortalezas, os demônios não simplesmente desaparecem. Eles contra-atacam. E eles sabem exatamente quem os expulsou. Na semana seguinte, Kathryn enfrentou os ataques demoníacos mais intensos de sua vida. Pesadelos terríveis, opressão física, ataques ao seu ministério. Era como se todo o inferno tivesse se voltado contra ela. Foi então que sua mentora espiritual lhe ensinou sobre proteção avançada, sobre métodos para quebrar fortalezas sem se expor à retaliação, sobre uma luta estratégica que desarma o inimigo completamente. Essas lições moldaram toda a abordagem futura de Kathryn à batalha espiritual. E são lições que você precisa aprender antes de aplicar sal consagrado em situações complexas. A primeira lição é sobre o timing. Não use sal consagrado impulsivamente. Não aplique quando estiver emocionalmente perturbado. Não quebre fortalezas quando não estiver preparado para uma guerra prolongada. O momento ideal é durante um jejum, quando você está espiritualmente forte, quando tem a cobertura de intercessores, quando pode dedicar tempo para um acompanhamento adequado. A segunda lição é sobre cobertura. Nunca quebre grandes fortalezas sozinho. Sempre tenha uma equipe de intercessão orando. Sempre informe um líder espiritual maduro sobre o que está fazendo. Kathryn aprendeu que uma luta solitária é uma luta suicida. Demônios atacam quando você está isolado, mas recuam quando enfrentam a unidade espiritual. A terceira lição é sobre acompanhamento. Quebrar uma fortaleza é apenas o primeiro passo. Você precisa estabelecer uma ocupação espiritual. Precisa preencher o vazio com a presença divina. Precisa manter o território conquistado. O sal quebra fortalezas, mas a oração contínua mantém a liberdade. A quarta lição é sobre discernimento. Nem toda resistência espiritual requer sal consagrado. Às vezes, o problema é pecado pessoal. Às vezes, é falta de perdão. Às vezes é rebelião. Use o sal apenas quando discernir fortalezas demoníacas genuínas, não como uma solução universal para todos os problemas espirituais. A quinta lição é sobre autoridade crescente. Comece com aplicações pequenas, quartos pessoais, objetos individuais, situações limitadas. Conforme você ganha experiência e autoridade, aplique em situações maiores. Kathryn não começou quebrando fortalezas sobre cidades inteiras.
Começou purificando o quarto onde orava. Cresceu gradualmente até operar em dimensões nacionais. Agora deixe-me ensinar aplicações específicas para situações modernas que você provavelmente enfrentará. Para hospitais, onde você vai visitar enfermos. Hospitais são locais de intensa atividade demoníaca. Dor, desespero e medo atraem demônios como o mel atrai abelhas. Discretamente, espalhe sal consagrado no banheiro antes de visitar os pacientes. Isso criará uma zona de proteção espiritual. Para escritórios com ambiente tóxico, locais onde há fofoca, inveja e competição destrutiva acumulam fortalezas de discórdia. Coloque sal consagrado na gaveta da mesa. Declare a quebra de toda a atmosfera demoníaca. O ambiente se tornará mais harmonioso. Para escolas onde seus filhos estudam, instituições educacionais modernas são bombardeadas com ideologias antibíblicas. Coloque sal consagrado na mochila dos seus filhos. Ore por proteção espiritual sobre a mente deles. Eles ficarão mais resistentes à doutrinação. Para veículos onde sua família viaja, estradas são locais de muitos acidentes e tragédias. Energias de morte se acumulam. Coloque sal consagrado no porta-luvas. Declare proteção divina sobre todos os trajetos. As viagens serão mais seguras. Para quartos onde pessoas têm pesadelos. Atividade demoníaca noturna é comum, especialmente em crianças e pessoas espiritualmente sensíveis. Espalhe sal consagrado nos 4 cantos do quarto. Os pesadelos cessarão. O sono será restaurado. Cada aplicação requer palavras específicas de decreto. Não apenas espalhe o sal silenciosamente. Declare sua autoridade espiritual verbalmente. Cite escrituras relevantes. Invoque o sangue de Jesus. Por exemplo, para purificar um hospital, declare assim: em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda fortaleza de enfermidade e morte sobre este local. Pelo sangue do Cordeiro, eu purifico esta atmosfera. Eu ordeno que toda força demoníaca se retire. Eu estabeleço um território santo onde apenas a presença divina pode operar. Para proteger um veículo, declare assim: Senhor Jesus, eu consagro este veículo para a tua glória. Eu quebro toda a maldição de acidente e tragédia. Eu ordeno que anjos guerreiros escoltem todos os trajetos. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Para liberar um quarto de pesadelos, declare assim: pelo poder do nome de Jesus, eu quebro toda a fortaleza de medo e tormento sobre este quarto. Eu ordeno que os demônios de pesadelos se retirem permanentemente. Eu estabeleço uma atmosfera de paz e descanso divino. Palavras têm poder criativo. O sal é uma ferramenta, mas os decretos verbais direcionam o poder espiritual precisamente onde necessário. Catherine era mestre na guerra verbal. Ela sabia exatamente que palavras usar para cada situação, que escrituras citar para cada fortaleza, que decretos fazer para cada libertação. E ela descobriu que o sal amplifica o poder das palavras tremendamente, como um microfone amplifica a voz, como uma lente concentra a luz solar. Agora deixe-me ensinar sobre os sinais que confirmam que o sal está funcionando. Como saber se a aplicação foi eficaz? O primeiro sinal é uma mudança imediata na atmosfera. Você sente a diferença no ar. A opressão diminui, a paz aumenta, a respiração fica mais fácil. É uma mudança tangível que qualquer pessoa espiritualmente sensível percebe. O segundo sinal de que a batalha espiritual está sendo vencida é a cessação de uma atividade demoníaca específica. Se você estava quebrando a fortaleza de pesadelos, os pesadelos param. Se estava purificando um ambiente de discussões constantes, os conflitos diminuem. Os problemas específicos que motivaram a aplicação do sal consagrado se resolvem. O terceiro sinal é um aumento da presença divina. As orações fluem melhor. A adoração se intensifica. O senso da presença de Deus cresce. É como se Deus se sentisse mais confortável naquele ambiente purificado. Uma sensação de paz profunda e reconfortante. O quarto sinal é uma paz sobrenatural duradoura. Não uma mudança temporária, mas uma transformação permanente. O ambiente permanece limpo. Os problemas não retornam. A liberdade se mantém. A sensação de alívio é palpável. Uma verdadeira libertação espiritual. O quinto sinal
são os frutos espirituais visíveis. Pessoas começam a se converter, relacionamentos são restaurados, o crescimento espiritual acelera, o reino de Deus avança de forma tangível. Você percebe uma mudança real na vida das pessoas ao seu redor. Mas, e se você não vê esses sinais, verifique o processo. Talvez o sal não tenha sido consagrado adequadamente. Talvez não tenha havido fé suficiente. Talvez não tenha sido usada a autoridade correta. Talvez haja necessidade de uma melhor preparação espiritual. Catherine sempre investigava quando a aplicação não funcionava. Ela nunca assumia que o método estava errado. Ela sempre assumia que a aplicação precisava ser ajustada. Ela tinha uma sabedoria prática incrível, baseada na experiência e na profunda fé. E aqui está uma revelação poderosa que ela descobriu. O sal consagrado tem um prazo de validade espiritual. Ele não dura para sempre. O poder se dissipa com o tempo. Sal usado intensamente dura cerca de 3 meses. Sal guardado cuidadosamente pode durar 6 meses. Depois disso, precisa ser reconsagrado ou substituído. Como saber quando o sal perdeu o poder? Ele para de produzir resultados. Aplicações que funcionavam antes param de funcionar. É hora de consagrar um novo lote. Catherine consagrava sal novo a cada 4 meses. Ela sempre mantinha um estoque fresco. Nunca permitia que o sal perdesse a potência. Uma estratégia sábia e eficaz. E ela descobriu uma técnica para acelerar a consagração de sal novo. Em vez do processo completo de 3 horas, você pode usar sal já consagrado para semear o sal novo. Misture uma colher de sal antigo consagrado com o sal novo. Declare a transferência da unção. Ore por multiplicação do poder. Em 1 hora, o sal novo estará pronto para uso. É como um fermento espiritual. Uma pequena quantidade de sal consagrado pode ativar grandes quantidades de sal novo. Um princípio de multiplicação espiritual. Agora deixe-me alertar sobre erros perigosos que podem anular o poder, ou até mesmo atrair ataques demoníacos. O primeiro erro é usar o sal para fins egoístas. O sal consagrado é para a batalha espiritual, não para vantagem pessoal. Não use para conseguir uma promoção no trabalho. Não use para atrair um relacionamento. Não use para ganho financeiro. Motivos impuros contaminam o sal e podem atrair demônios, em vez de expulsá-los. A pureza de intenção é fundamental. O segundo erro é misturar o sal com práticas ocultistas. Nunca combine sal consagrado com simpatias. Nunca misture com rituais duvidosos. Nunca use junto com objetos esotéricos. A pureza de propósito é essencial para a eficácia. É preciso clareza e discernimento espiritual. O terceiro erro é permitir que pessoas não convertidas manuseiem o sal. A energia espiritual delas pode contaminar o sal consagrado. Mantenha o sal longe de incrédulos. Deixe apenas cristãos maduros tocarem. O quarto erro é usar o sal sem uma vida de santificação correspondente. Se você está vivendo em pecado deliberado, o sal pode não funcionar. Pior, pode atrair o julgamento divino sobre a sua hipocrisia. A santificação pessoal é um pré-requisito para o poder espiritual. É preciso haver uma congruência entre a vida e a fé. O quinto erro é aplicar o sal sem cobertura espiritual adequada. Se você está isolado espiritualmente, sem igreja local, sem mentoria, sem prestação de contas, está vulnerável à decepção e a ataques. Catherine sempre operou sob cobertura espiritual. Mesmo sendo uma líder reconhecida, ela mantinha relacionamentos de prestação de contas, um exemplo de humildade e sabedoria. Agora deixe-me contar um testemunho mais dramático que documentei. Um testemunho que prova o poder extraordinário do sal quando usado corretamente. O pastor Williams estava enfrentando uma situação desesperadora. A igreja que ele pastoreava há 10 anos estava sendo dominada por um espírito de divisão. Famílias se separando, líderes brigando, membros saindo toda semana. Ele havia tentado tudo: pregações sobre unidade, sessões de aconselhamento, retiros de reconciliação. Nada funcionava. A divisão só crescia. Uma situação extremamente difícil.
Foi quando ele aprendeu sobre os métodos de Kathryn Kuhlman. Decidiu aplicar o sal consagrado como último recurso, uma decisão de fé em meio ao desespero. Ele jejuou durante uma semana, consagrou o sal seguindo o processo completo. Durante o culto de quarta-feira, discretamente espalhou o sal consagrado por toda a igreja. Declarou a quebra do espírito de divisão. Ordenou que o demônio da discórdia saísse permanentemente. No domingo seguinte, a atmosfera estava completamente diferente. Pessoas que estavam brigando se abraçaram espontaneamente. Líderes que não se falavam há meses se reconciliaram. Um senso de unidade sobrenatural envolveu a congregação. Um milagre visível. Em 6 meses, a igreja havia dobrado de tamanho. Em 1 ano, estava plantando congregações filhas. O que 10 anos de esforço humano não conseguiram, uma aplicação correta de sal consagrado resolveu em dias. Isso não desmerece a importância da pregação, do aconselhamento e dos relacionamentos, mas demonstra que algumas fortalezas só quebram através de uma luta espiritual direta. Uma demonstração clara do poder de Deus. E aqui está a revelação final que preciso compartilhar. Uma revelação que Kathryn considerava mais importante que todas as outras. O sal consagrado não é um fim em si mesmo. É um meio para um fim maior. O fim é estabelecer o reino de Deus na terra. É liberar pessoas do cativeiro demoníaco. É criar atmosferas onde Deus pode se mover livremente. Se você usa o sal apenas para resolver problemas pessoais, está subutilizando um poder tremendo. Se você aplica o sal para avançar o reino de Deus, está colaborando com propósitos eternos, uma perspectiva de longo alcance. Kathryn sempre mantinha uma perspectiva eterna. Cada fortaleza quebrada era um território conquistado para Cristo. Cada atmosfera purificada era um espaço criado para a glória divina. Uma visão grandiosa e inspiradora. Quando você adota essa perspectiva, o sal se torna muito mais que uma ferramenta pessoal. Torna-se uma arma no arsenal do reino, um instrumento na mão do rei, uma arma poderosa nas mãos de um servo de Deus. E aqui está a promessa que posso fazer baseado em décadas de evidência. Se você aplicar o sal consagrado com fé, autoridade e propósitos puros, você verá resultados. Fortalezas quebrarão, atmosferas mudarão. O reino de Deus avançará, não porque o sal tem um poder mágico, mas porque Deus honra a fé aplicada através de métodos bíblicos. A fé é o elemento fundamental. Kathryn Kuhlman provou isso milhares de vezes. Centenas de outras pessoas provaram através de testemunhos documentados. Agora é a sua vez de provar. Um chamado à ação. A pergunta não é se funciona. A pergunta é se você tem coragem de aplicar, se você tem fé para experimentar, se você tem persistência para continuar quando enfrenta resistência, porque resistência virá. Os demônios não entregam o território facilmente. Eles lutarão. Eles atacarão. Eles tentarão desencorajar você. Mas se você persiste, se você mantém a fé, se você continua aplicando o sal com autoridade espiritual, você vencerá. Fortalezas cairão. Território será conquistado. O reino de Deus será estabelecido. Uma promessa de vitória. Esta noite, antes de dormir, você pode começar. Um convite à ação imediata. Consagre o sal seguindo o método que eu ensinei. Comece pelo quarto onde você dorme. Declare a quebra de todas as fortalezas sobre sua vida pessoal. Amanhã, aplique em toda a sua casa. Na semana que vem, aplique no seu trabalho. No mês seguinte, aplique onde Deus te guiar. Seja estratégico, seja paciente, seja persistente, seja corajoso. E prepare-se para ver o poder de Deus se manifestar através dessa ferramenta simples que Kathryn Kuhlman carregava secretamente na bolsa. O sal está esperando para ser consagrado. O território está esperando para ser conquistado. O reino está esperando para ser estabelecido. A pergunta é: você está pronto para se tornar o guerreiro que Deus o chamou para ser? Porque o sal consagrado nas mãos de um cristão autorizado é uma arma poderosa contra as trevas. E as trevas precisam ser vencidas. Comece hoje. A bênção de Deus está disponível para você. Basta crer e agir. Kathryn Kuhlman, em sua sabedoria espiritual,
demonstra a força da fé simples e prática. Ela utilizava instrumentos poderosos, mas acessíveis a todos que se dispõem a buscar a presença de Deus. Sua história é um farol que ilumina o caminho para aqueles que desejam enfrentar a batalha espiritual com confiança e autoridade. A unção que operou em sua vida continua disponível para aqueles que se dispõem a receber. Deixe o poder de Deus fluir através de você. Deixe que a unção divina derrame sobre sua vida e sobre a vida dos que você ama. Sinta a paz de Deus envolvendo você, protegendo-o e guiando-o. Comece hoje mesmo e veja a transformação que a fé inabalável pode trazer para a sua vida e para o mundo à sua volta. Não tenha medo. Deus está com você.